Terapia com Palavra. Mais uma vez estamos aqui para cuidarmos da saúde emocional e cuidarmos do espiritual. Glória a Jesus. Live da noite. Adiantamos a nossa live das 23 para as 22. Glória a Deus. Vá avisando que nós estamos aqui. Elaine Miranda. Fica aí, Elaine. Ai, pessoal, como vocês passaram o dia? Boa noite, boa noite. Gilmar Lima. Larissa, minha aluna. Carolzinha, Maria Cristi, sejam bem-vindas, bem-vindos, em nome de Jesus. Que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores. Joaquina, tudo bem, tudo bem. Deus abençoe sua vida, Larissa. Fica aí, Elaine. Era pra você estar aqui pra fazer um café quente pra gente. A Mari, dando a paz do Senhor a todos. Joaquina, Deus abençoe. Lidiane Pires. Glória a Jesus. E diz que isso é chão pra poder caminhar. Gente, o nosso tema de agora à noite tem tudo a ver, Nailza, com esse louvor. Paz do Senhor, Marta, não a vejo já desde 2013 em Pimenta, Bahia, quando você pegou no encontro de mulheres. Misericórdia, quando foi? Tu tá por onde, mulher? E tu não me viu mais? Boa noite, Rai. Tá sem som pra você? Eu acho que é alguma coisa aí, Rai. Aqui tá com som. Maiores e maiores. Vamos falar sobre o tempo de espera. Tempo de espera. Por isso que eu coloquei esse louvor. Porque fala do tempo de espera. Pela manhã nós falamos, né, sobre continuar acreditando que Deus irá fazer mesmo frustradas. Ó, tá em Alcobaça, Bahia. O esposo dela era dirigente da congregação na época. Você estava no começo do ministério. Eita, meu Deus. Glória a Deus. Tem um tempinho então, né, amiga? Tem um tempinho bom então. Railda, Rosinha, Deus abençoe a vida de vocês. Pela manhã nós falamos sobre o tempo de frustração, né? Olha, quer me levar a pregar em Alcobaça? Nós vai. É só chamar que a gente tá indo. O tempo de frustração, né? Continuar acreditando em Deus, mesmo nas frustrações. E o tanto que isso nos adoece. Não é isso? E agora nós vamos falar sobre como continuar acreditando quando tudo parece impossível. Fala a verdade. Se tem uma coisa que acontece na vida do crente, é Deus falar algo que parece que Deus errou a pessoa. É Deus falar algo pra gente que a gente olha assim a nossa situação e diz: oxe, isso aqui não foi pra mim não. Eu acho que
erraram aí o endereço, porque não tem nada a ver comigo. O cenário nunca é favorável ao que Deus está falando. É muito louco isso. O cenário nunca vai ser favorável ao que Deus está falando. Parece que Deus escolhe os piores momentos da vida da gente para falar coisa que a gente fala assim, oxe, eu acho que é raro aí. Essa palavra aí não é para mim, não. Por quê? Porque é impossível acontecer. Olha a minha situação. Olha para mim. Não, esse negócio para mim não pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Né? Nós falamos isso pela manhã. Quando nós acreditamos que pode acontecer com qualquer um, menos com a gente. Nós acreditamos piamente que Deus pode fazer milagre na vida dos outros. Quando é na nossa, parece que tem algo em nós que impede o milagre de acontecer. E o diagnóstico da alma desta noite é: a esperança, ela não desaparece de repente. Ela vai sendo desgastada por pequenas frustrações acumuladas ao longo da vida. Lá vai o diagnóstico. Talvez essa sensação de desistência, de fracasso que você está sentindo, possa ser a desesperança possuindo o seu ser. A dor das frustrações, e são pequenas frustrações, são pequenas coisas que a gente vai vivendo, que chega uma época que parece que a gente não está acreditando mais em nada. Parece que a gente não acredita mais. E isso não aconteceu de repente. Não aconteceu de um dia para o outro, não. Faz tempo que você está tentando continuar. Faz tempo que você está tentando prosseguir. Faz tempo que você está tentando acreditar. Mas as pequenas frustrações sempre têm acontecido. E sabe quando vai pingando a gota, vai pingando no copo, a água vai pingando no copo, chega uma hora que o copo transborda. O que você está enfrentando é consequência do resultado de pequenas frustrações. A Lidiane Pires já começou a receber. É resultado de pequenas frustrações. É uma frustração hoje, outra amanhã. Um negócio que não deu certo hoje, outra amanhã. Um negócio que Deus falou que ia fazer, aí quando você foi lá e tentou fazer, não deu certo. Aí parece que Deus mentiu, parece que o profeta errou, parece que não era pra você. Eu disse aqui de manhã que eu vivi um tempo em que eu falei pra Deus, eu tô cansada, não vou tentar mais não. Que eu disse, Deus, eu não aguento mais me frustrar não, vixe. Tudo que eu tenho feito tá dando errado, nada acontece. Vem uma palavra, a gente se anima, a gente se ergue. Aí quando a gente chega em casa tá tudo do mesmo jeito, no outro dia tá tudo do mesmo jeito e as coisas não mudam. E é frustração por cima de frustração. E são palavras pequenas, são coisas pequenas que vai frustrando a gente. E chega um tempo que a gente está desacreditada. Chega um tempo... Olha, eu sempre falo para vocês aqui que eu sou muito transparente com vocês. Nesse tempo de frustração que eu estava vivendo, que Deus vai fazer e nunca que fazia, eu vou confessar um negócio para vocês. Quando o profeta dizia... Porque Deus vai fazer um milagre dentro de mim.
Uma voz mais alta dizia: vai fazer nada. Fica aí esperando milagre. Milagre é besta. Porque quando a gente tá assim, frustrada por conta da espera, a gente fica amarga, azeda por dentro. Alguém tá lá falando, porque tal, Deus vai fazer acontecer, e você tá cá. Né, Thaís? Vai fazer nada. A Joaquina, tô sofrendo uma batalha espiritual que só amor de Deus mesmo. Foi chegando a noite e começou. Maior que isso é o propósito de Deus sobre minha vida. Glória a Deus, estou aprendendo. Muito bem, amiga. Foca em Jesus e deixa que Ele lute essa batalha espiritual por você. Entrega ao Senhor. E aí, a gente vai se desgastando. Alguém chega e diz, você tem que acreditar. Não aconteceu por causa da sua falta de fé. E não. Na verdade, a nossa alma, ela anseia por coisas, ela anseia por novidade, ela anseia por promessas cumpridas. E quando isso não acontece, a gente desanima. A gente desanima. Olha aí a NET. Deus vai mudar. E nada, né, NET? Aí o diagnóstico da alma de muita gente hoje é desesperança. Está desesperançado. Não consegue mais acreditar que vai acontecer. Essa guerra, essa dor que nós enfrentamos, chamada espera. Mas, gente, por que a gente tem tanta dificuldade de esperar? Já observou? Se a gente está na fila do banco, a gente está assim, batendo o pé. Se a gente está na fila do SUS, a gente está aqui. Odeio esperar. A gente odeia esperar. E por isso que Deus nos faz esperar. A gente odeia esperar e é por causa disso que o Senhor nos faz esperar. Ó, Elisa, minha oração é, será que é verdadeiramente o Senhor que fala? Ele fala, filho. Ele fala. Mas a gente aqui não leva em consideração o tempo de espera. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus não tem pressa nenhuma em cumprir o que Ele falou. Ele cumpre no tempo dele. A gente é que é imediatista. A gente é que alimenta a nossa ansiedade, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente não sabe sentar e aguardar o tempo do Senhor. Aí a ansiedade toma conta da gente. A ansiedade engole a gente. Pensa num prato cheio para a ansiedade, é a desesperança. Um prato cheio para a ansiedade é a desesperança, é a impaciência de esperar em Deus, de esperar as coisas acontecerem. A gente não quer esperar acontecer, a gente quer fazer acontecer. E é aí que a gente se ferra. A gente quer fazer acontecer. É aí onde as coisas dão errado. E pior do que esperar é se alimentar da consequência de uma pressa. Anota isso aí. Pior do que esperar é se alimentar da consequência de uma pressa. Tem muita gente que vive comendo a consequência da pressa. Elisa Santana, amém, amiga, Deus abençoe. Muita gente se alimentando
do resultado da pressa. Você se apressou. E as coisas deram errado. Aí você está num conflito. Quer ver uma coisa ruim? Tenho que agradecer a Deus. Depois que eu comecei a assistir a live, nunca mais tive... Oh, glória! Glória a Deus, Carolzinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bom, que bom. Ó, quer ver uma coisa para as mulheres, difícil para as mulheres esperar? O casamento. Nossa sociedade, a espera já é difícil. E a comunidade, a sociedade, faz com que a gente tome decisões precipitadas. E você já tá com 30, hein? Deixa eu ver quem é que o Senhor vai tratar aqui hoje nesse assunto. Se manifesta aí. A Tamires, enquanto eu trabalho, te assisto. Deus abençoe sempre. Amém. Se manifesta aí. Quem está esperando o casamento? Quem está esperando o varão? Está esperando no Senhor. Aí alguém diz assim: nossa, você já tá com 30, né? Não casou ainda. Aí, ou então começou a conversar com alguém, a namorar alguém. Aí os irmãos já começam logo. E o casamento vai ser quando? Olha, tem que casar, viu? Olha a Fabiana, eu. Izzy, seja bem-vinda. Fica aqui com a gente que você vai ter saúde emocional e crescimento espiritual. A Izzy tá esperando. Aí você já ouviu alguém falar assim: já passou da idade. Olha, já tá com 30. Aí quando começa a conversar com alguém, a comunidade já começa assim: e o casamento é quando? Levando você a se apressar em tomar uma atitude. Muitas mulheres que estão nesse lugar de esperar. Olha, hoje eu não me precipitei, já estou aprendendo com as suas lives. Amém. Glória a Deus. Ah, Thaís, ouvi tanto isso. Aí, muitas mulheres estão nesse lugar de esperar pelo casamento. De esperar pelo varão. Ei, eita, que parece que esconder esse varão que não acha nunca. Todo mundo casa e você vai ficando para trás. Aí, casou. Quando casa, aí a comunidade começa. E os filhos, vem quando? E os filhos, vem quando? Olha, já tem que ter logo os filhos. E cadê os filhos? Nós vivemos num tempo em que tudo coopera para que a gente se precipite. Tudo coopera para que a gente se apresse. Não estamos sabendo respeitar o tempo de espera. A gente quer logo que as coisas aconteçam. Ó, e os filhos? Aí você parou de tomar o remédio, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você já começa a se desesperar. Ai, porque eu ainda não estou sofrendo porque Deus ainda não me deu meu filho. Ai, porque Deus ainda não me deu meu filho. Ai, eu estou sofrendo porque Deus não sabe esperar. Aí vai atrás de tanto negócio para engravidar, porque não dá para esperar. A espera, ela é angustiante. Aí o que a gente faz? Vai lá e faz do nosso jeito. Tem muita gente que está nesse lugar de esperar pelo casamento, de esperar pelo filho. Outras estão esperando por uma cura. Você está entendendo? Você não está nova assim para...
Olha, você já não está mais na idade para esperar. Como se as coisas fossem no nosso tempo. Outras estão no lugar de espera por uma cura. Outras estão esperando a restauração do casamento. O marido foi embora, mas Deus disse que ele ia voltar. E você está aí nesse lugar de espera da restauração do casamento. Outras estão à espera de uma resposta, né? Como lidar com essas pessoas quando falam isso direto? Fala assim, amiga, eu estou no tempo de Deus. E o casamento é quando? No tempo de Deus. E os filhos vêm quando? No tempo de Deus. Tu sabe qual é o tempo de Deus? Ah, eu não, também não. Pronto. Tem gente que está esperando a mudança de alguém. Tem gente que está esperando a transformação de alguém. Né? Com o tempo vai passando. Olha, eu conheço uma moça que já tem mais, acho que já tem uns 19 ou 20 anos que ela se separou. E até um tempo atrás aí, alguém dizia, vai voltar, e ela passou 20 anos esperando. O tempo passa. Olha o Felipe aí, ó. Receba. O tempo passa e a esperança vai ficando cansada. A esperança vai ficando cansada. E uma esperança cansada começa a dizer assim, desiste. Porque desistir é maturidade. A esperança cansada começa a chamar a desistência de maturidade. Eu fui atender uma mulher, eu atendi uma mulher, não, eu fui na casa dela porque ela estava totalmente estática. Deu um surto psicótico, ela ficou totalmente estática. E eu fui até a casa dela atender ela. E eu consegui fazer com que ela falasse. E ela disse assim, eu tenho 20 anos que moro junto com meu marido. E nós conseguimos nos casar há alguns meses atrás. E ela disse, no início, quando eu engravidei e nós fomos morar juntos, eu comecei a correr atrás para casarmos. E ele sempre adiando, ele sempre, não, porque agora, não, a gente não consegue agora, a gente não tem dinheiro agora. E eu percebia que ele só adiava e parece que só eu queria aquele casamento. E o tempo foi passando e eu desisti, e eu não toquei mais no assunto. E por eu não tocar mais no assunto, passaram-se 20 anos. Esse ano, acho que se casaram em abril, esse ano nós nos casamos. E ele disse pra mim assim, nós só não casamos antes porque você desistiu. Ela disse, eu não desisti. Ah, Marlete, eu não desisti. Eu só deixei de insistir com quem não queria. Eu achei maduro da minha parte parar de insistir. Passaram-se 20 anos. Muita gente desistindo de prosseguir, desistindo de tentar, por conta da esperança cansada. Tô cansada de falar.
Tô cansada de esperar por isso, eu não quero mais não. Aí sabe uma frase que a gente diz? Eu acho que isso não é de Deus, não. Deixa pra lá. A gente acha que é maduro desistir. Sendo que nós estamos sendo levadas por uma esperança cansada. Você não consegue mais acreditar? Porque tudo contribui para que não aconteça? E esse é o diagnóstico de muitas mulheres, de muitos homens. Cansados de esperar. Mas o que Romanos, capítulo 4, a partir do verso 13, nos ensina sobre isso? Quem é que Paulo usou para falar a respeito da esperança? Quem é que Paulo usou para falar a respeito de alguém que não podia fazer nada, mas que esperou no Deus que podia fazer por ele? Quem foi que Deus usou como exemplo? Paulo usou como exemplo a história do homem que teve a promessa mais demorada de se cumprir na palavra. Quem que Paulo usou? Abraão. Deus chama Abraão já com 100 anos de idade e diz: tu serás pai de uma grande nação. Não, Abraão já tinha 100 anos quando teve, né? E acho que é bem isso. Eu não gravo bem as idades do povo, não. Olha, eu não gravo a minha idade. Esses dias eu esqueci quantos anos eu tinha, piorou a idade do povo. Eu acho que Abraão já tinha 100 anos quando teve Isaac, né? Eu gosto assim. Sei não. Depois eu leio de novo. Mas observa. Mas ele acreditou que seria possível acontecer. Olha, a Mailane, logo no início eu insisti muito, mas hoje eu não falo mais em assinar os papéis. Porém, eu só oro e expliquei a ele porque eu sirvo a Deus. E por isso é bom que eu esteja casada perante a lei de Deus. Não desista, amiga. Não desista. Não entre na inércia de parar de falar sobre o assunto. Continue acreditando. Abraão recebeu essa promessa de Deus, ele já era velho. E quando a gente já está numa determinada idade, parece que Deus vai agir com pressa. Não, Deus falou e eu já estou com 30, então Deus vai fazer. Não, Deus falou, eu já estou com 75, Deus falou que eu vou ter um filho, então vai ser logo, vai ser amanhã, porque eu não tenho mais tempo para isso. Deus aqui, ó, com a longanimidade dele. Deus é longânimo. Ele é longânimo. Entende? Aí o que acontece? Paulo usa Abraão para falar de alguém que precisou esperar. E quanto mais ele esperava, mais o corpo ia ficando debilitado. Olha, Marlete, esperei por 15 anos e dia 19 fez um mês que Deus cumpriu o que me prometeu. Glória a Jesus. Ó, Tamires, tô nesse pensamento, não tenho mais idade para isso, os 30 já chegou e Deus tá lá ligando para a idade, Tamires. Deus tá lá, Deus ele não age no nosso cronograma. Deus tem o tempo dele. Abraão
75 anos. Então Deus tem que fazer logo, porque Deus disse que eu vou ter um filho, então daqui a pouco eu tô sem virilidade nenhuma, e aí como é que vai acontecer? Mas Deus falou, passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e que promessa é essa que não cumpre? 8 anos, 9 anos, 10 anos. 10 anos, a paciência esgotou. Olha, 10 anos é um ciclo perigoso. Porque 10 anos é o tempo que a gente para assim e fala, ih, não, esperei 10 anos, não vai acontecer mais não. 10 anos é um ciclo perigoso, é uma completude assim que você acha que precisa acontecer e que vai acontecer, e se não acontecer do jeito de Deus, vai acontecer do seu jeito. Observa um homem idoso, uma esposa que além de idosa era estéril. Humanamente essa promessa era impossível. Mas o que fez Abraão ser chamado amigo de Deus foi justamente a fé em acreditar no que Deus estava falando. Ele não falou assim, mas Senhor, eu estou velho. Não, você vai ser pai de multidão. Amém, você. O negócio é que a gente olha para a circunstância. A gente olha para o momento, a gente olha para o cenário, e o cenário ele nunca vai ser de acordo com o que Deus está falando. Romanos 4,18, o texto diz: Abraão esperou contra toda esperança. Você sabe o que é alguém esperar contra a esperança? Sabe o que é alguém não ter motivo nenhum para acreditar, mesmo assim acreditar? Tu sabe, um negócio impossível, lutou contra toda esperança. Ou seja, não havia motivo para ele acreditar, mas ele acreditou. Por isso que ele foi chamado pai da fé. Não foi porque promessa se cumpriu, não, foi porque ele acreditou. Ele acreditou. Agora, a gente tem dificuldade de acreditar porque a gente é movido pelo que a gente vê. A gente é movido pelo que a gente vê, gente. A gente fica sondando o negócio. Aí quando Deus fala alguma coisa, a gente fala assim, então Deus vai fazer assim, né? Depois vai fazer assim. Aí eu já tenho isso aqui, já dá certo. Porque quando você tem 2 carros, 3 carros locados, e Deus usa alguém e diz, vou te dar uma concessionária. Você diz, é provável, porque eu já tenho 2 carros, já tenho 3 carros, eu já faço isso, né? Então, vai se cumprir. Mas quando você não tem nenhuma casa para morar, e Deus usa alguém e diz, vou te dar uma empresa, não é mais fácil a gente falar assim, Deus, fala que vai me dar uma casa que eu estou precisando mais. Eu tava orando ao Senhor para me dar um carro para atender as minhas agendas. E Deus usou o profeta e veio até mim e disse, olha, Deus mandou eu te dizer, não vou te dar um carro, vou te dar carros. Gente, isso eu não tava com condição de comprar um carro. Vem Deus para cá falar para mim que vai me dar carros. Você tá entendendo que o cenário não combina nada com o que Deus está falando? Não combina, não combina. Olha que frase extraordinária. Esperando contra toda esperança. Gente, o que está matando a gente de ansiedade é não conseguir esperar. É o sistema nervoso. Eu ouvi alguém dizer assim, a gente fica ansioso porque o sistema é nervoso. Se o sistema fosse calmo,
a gente teria mais paciência, mas o sistema é nervoso. E a gente alimenta mais ainda esse negócio. A gente fica naquela ansiedade, a gente fica querendo que as coisas aconteçam, a gente fica batendo o pé. Olha, eu tava olhando outro dia na igreja, eu acho que de 100 pessoas, 70 tava com o joelho assim, ó, batendo, com a perna balançando. Tu já parou para observar ao seu redor? As pessoas sentadas, elas estão sentadas, mas elas estão assim, ó, balançando a perna. Ou então estão assim, ó. Pensando, que negócio demorado. Vixe, não gosto de esperar. Mas Abraão esperou. Abraão esperou contra a própria esperança. Esperou contra toda esperança. Não havia motivo nenhum para esperar, mas ele esperou mesmo tudo estando contra a sua esperança. Observa, Abraão olhou para a realidade? Olhou. Ó, verso 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve a esperança. Crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, o segredo é esse. Se foi Deus que falou, creia. Ah, mas o profeta disse, beleza, se o profeta disse, vai acontecer. Se o profeta disse e foi Deus quem mandou, vale esperar porque vai acontecer. A Marlete colocou, vale a pena esperar. Eu li aqui e repeti. Vai esperar e vai acontecer porque foi Deus que falou. Mas tem muita profecia aí que não foi Deus que falou, então não se iluda não. Eu achava que esses bater os joelhos era toque. Hoje eu entendo que é ansiedade. É, amiga, é ansiedade. Olha o que o texto diz. Pois Deus lhe tinha dito. Esse é o número do descendente que você terá. Olhe para as estrelas. Dá para contar? Não. Pois é. Esse vai ser o número da sua descendência. Não terá como contar. E a sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já havia amortecido. Aos 100 anos, já havia amortecido, acabou. Aqui já era. Mas mesmo com o corpo amortecido, ele olhou para a realidade, ele falou, tô velho, Sara tá velha, Sara é estéril. Mas Deus disse que ia fazer. O problema da gente é que a gente olha para a realidade e a gente fica presa nela. O problema não está a olhar para a realidade, que ninguém é doido, ninguém é besta, ninguém vai se fingir de doido. Ah, eu creio e acabou. Não, a gente olha para a realidade. A gente tem consciência das coisas. Mas a gente não pode ficar presa nela. A gente não pode ficar presa à realidade. A gente precisa confiar em Deus acima da realidade. Mas, menina, você tá vendo que você já tá ficando velha? Tô vendo. Mas você tá vendo que você não tem como fazer isso? Tô vendo. Eu tô vendo a realidade. Mas quanto mais... meu Deus. Esse é o nível de fé que nós precisamos chegar. Mas quanto mais a realidade é difícil, mais eu acredito que Deus vai fazer. Quanto mais a realidade é difícil, mais eu acredito que Deus vai fazer. Rosângela, Paz do Senhor. É Leda. Paz do Senhor, filha. Então, a esperança cansada, ela fixa os olhos na realidade. Ela diz, olha para a realidade e desista porque não vai acontecer. Mas nós que temos, por exemplo, o pai Abraão, precisamos olhar para a circunstância, mas crer na palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de negação, não. Né? Tem um povo aí que diz assim, nega esse cenário. Diz, eu rejeito esse cenário.
Eu não aceito esse cenário. Não estou falando disso aqui, não. Não. Porque se você nega o cenário, você está querendo facilitar para as coisas acontecerem. E Deus não precisa que você facilite as coisas. Deus, ele quer que você deixe o cenário ficar pior. Abraão, quanto mais o tempo passava, mais ele ficava mais velho, mais ficava difícil aos olhos humanos de se cumprir a profecia, de se cumprir a promessa. Mas ele se apegou à palavra que saiu da boca de Deus. Não foi negação, foi fé. Tem alguns sintomas depressivos. Quanto mais a realidade difícil, aí é provável que minha fé... É isso aí, amiga. Tem episódios de depressão ou de bipolaridade, onde a pessoa ela começa a negar a realidade dela. Pessoas que são pobres, elas começam a viver como ricas, né? Pessoas que estão fora da realidade dela porque ela nega o que ela está vivendo. Mas o que Abraão fez não foi negar a realidade. Ele olhou a realidade, ele contemplou a realidade. Ele viu que ele era estéril, que a mulher era estéril, ele viu que ele era velho, ele viu tudo isso. Mas ele decidiu não ficar preso na realidade. Ele decidiu acreditar no que Deus falou. É por isso que você tem que avisar a sua alma toda hora. Ó, eu estou vendo a realidade, não é favorável, mas Deus falou que vai acontecer. Você tem costume de acalentar a sua alma? Você tem costume de conversar com você mesmo? Há quem diga que conversar consigo mesmo é doideira. Não é. A maior sabedoria humana é quando você consegue regular-se. É quando você consegue convencer-se. É quando você consegue motivar-se. É quando você consegue falar com você mesma. Olha o salmista. O salmista olhava para dentro dele e dizia: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Mas às vezes tem gente que a alma está perturbada e ela perturba mais ainda. Quanto mais o pensamento está acelerado, mais ela faz questão de acelerar mais ainda. Quando você fala, o teu cérebro ele não está discernindo se é você falando ou se é outra pessoa falando. Então quando você ouve uma palavra de conforto, a sua alma ela é confortada. Não dá para falar com agitação com quem está agitado, com quem está em um estado depressivo, com quem está precisando de acolhimento. Olha quando Deus foi falar com Elias. Passou o vento, passou o vendaval, passou isso, passou aquilo. Deus não estava ali. Deus estava onde? Na brisa, na calmaria. Às vezes, a gente precisa parar, respirar fundo e dizer: se aquieta, minha alma. Vai dar tudo certo. Tem gente que quando está numa crise de ansiedade, ela se desespera. Ela se desespera. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu sempre digo, eu tinha uma amiga que ela vira e volta, dava um ataque de ansiedade. E eu dizia pra ela: ninguém nunca morreu de ataque de ansiedade. O coração de ninguém nunca parou, nunca explodiu com ataque de ansiedade. Então se acalma. Respira fundo. Se acalma e conversa com a sua alma. Diga para a sua alma por que está abatida. Respira fundo. Vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo. Aí a gente fica assim, porque tem hora que a gente precisa que alguém diga pra gente que vai dar tudo certo. Não fique esperando pessoas dizer pra você o que você precisa ouvir. A tua boca é a mais próxima do teu ouvido, então você mesmo fala. Diga pra você mesma, por que tá batida? Por que está assim perturbada? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A gente precisa entender. A Mailane, já fui até para o hospital, graças a Deus. Hoje eu coloco um louvor e choro, daqui a pouco eu estou calma. Aprenda a acalmar a sua alma. Antes de ir lá no remédio para ansiedade e tomar, aprenda a acalmar a sua alma. Tente primeiro se acalmar, se regular. Para tudo. Não taca fogo não taca lenha na fogueira, não. Joga um balde de água fria. Quando o coração está acelerado, calma. Vai dar tudo certo. Eu preciso me regular. Isso é inteligência emocional, autorregulação. Eu preciso me regular. Eu não preciso ficar esperando que alguém venha me acalmar. Eu tenho a palavra de calmaria que eu preciso. Observa que Abraão, ele não negou o cenário, mas ele preferiu acreditar. Aí se você ficar, minha filha, só doida por causa do cenário, tu nunca vai conseguir. Porque você foca demais, você está presa no cenário e Deus está falando, tira os olhos do cenário. Eu não falei que ia fazer, então tira os olhos do cenário e coloca os olhos em quem te liberou a promessa. Abraão sabia que ele era velho, sabia que a mulher era estéril, ele sabia que o grau de dificuldade do cenário dele era impossível, mas Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. E observa que mesmo Abraão, sendo o pai da fé, tentou dar um jeito para que as coisas acontecessem, porque, poxa, Deus demorou demais. Às vezes não parece que Deus está demorando? Fala a verdade. Fala a verdade. Às vezes parece que Deus está demorando. Vixe! Que promessa difícil de se cumprir é essa, homem? Aí 10 anos se passa, aí Sara, Abraão, o negócio é o seguinte. Bora agilizar esse negócio. Deus falou que ia fazer, não vai ser por mim, Abraão, porque eu tô cada dia mais velha, eu tô cada dia mais estéril, não vai ser por mim. Vamos pegar a H, tu se deita com a H e tu tem o teu filho lá com ela. Eu falei no início, é melhor esperar do que se alimentar com a consequência da pressa. É melhor esperar do que viver com a consequência da pressa. O gosto da espera é bem mais saudável do que o gosto da consequência da pressa. Isso. Então, Paulo disse que tudo que está escrito no Antigo Testamento é para que a gente aprenda e que a gente não repita os mesmos erros. Irmã, tem 10 anos. Mulher, 10 anos é um ano complicado. É um ciclo complicado. Tenha cuidado. Já estou com 10 anos de espera. Fazendo do jeito que Deus mandou e nada aconteceu. Aí o diabo vem e traz uma tentação. Te apresenta uma forma mais fácil de alcançar o que Deus disse que você alcançaria. E tem um outro problema maior em relação a essa desesperança. Por quê? Porque o cérebro aprende o caminho da desesperança.
depois de muitas perdas, depois de muitas frustrações, depois de muita espera, o cérebro vai começar a dizer para você, não espere não. Nada vai mudar não. Não crie expectativa não, porque não vai dar certo. Não tenha sonhos não, porque não vai realizar. Lembra? Você sonhou um dia e não aconteceu? Então, não sonhe mais. Não crie mais expectativa. Não tenha mais projetos. Não porque Deus deixou de agir, mas porque a sua mente, o seu cérebro aprendeu o caminho da desistência. O cérebro diz para você, desista que você sofre menos. A nossa narrativa interna, o caminho que o meu cérebro conhece é esse, desista. E tem pessoas que acham que você quer ver a infelicidade dela porque você vai falar isso. O comentário da Luciene Pereira. Então observa. Não que Deus não faça. Não que Deus deixou de fazer. A gente é que aprendeu a desistir fácil. Desistir dói menos, né? Vixe, desistir faz com que a gente sofra menos. Desistir faz com que a gente se estresse menos. A gente não conquista mais nada porque a gente já desistiu faz tempo. Desistiu de tentar. E as vozes internas é sempre essa. Desista. Isso não vai dar certo. Nunca deu. Por que vai dar certo agora? Você vai se frustrar de novo. A função do cérebro é fazer com que a gente não sofra. É fazer com que a gente desista fácil. Por quê? Porque é o caminho que ele conhece, o caminho da desistência. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, a palavra de Deus confronta a sua voz interna. A palavra de Deus confronta o comportamento aprendido. Você aprendeu a desistir, mas a palavra de Deus está dizendo, lute, né? Tenha esperança mesmo quando não tem motivo para esperar. A esperança ela nos faz prosseguir. É a esperança que nos faz prosseguir. A fé, ela não ignora a dor. Não é porque eu tenho fé que eu tô anestesiada, não. Não é porque eu tenho fé que eu tô inerte, sei lá, que eu tô sem perceber as coisas. Não é porque eu tenho fé que eu não sinta o peso do cenário. Mas a fé impede que o cenário dê a última palavra. Sentir dor não é ausência de fé. Perceber a dificuldade não é ausência de fé. Não. Somos racionais. Mas a gente não pode deixar que o cenário, que a dor dê a última palavra. Uma dor real? Quer aqui que eu fale uma dor real? Infertilidade. A infertilidade, esperar que Deus permita você gerar um filho. E pior, você vê todo mundo gerando, pessoas que nem queriam gerar, e você tá ali na espera. Não deixa a sua esperança se cansar. Continua esperando, porque vai acontecer. Dor real, esperar o casamento melhorar. Esperar a reconciliação. Dores reais
que são cenários difíceis, que são cenários contra a esperança, os diagnósticos difíceis que nós recebemos. Quando o médico diz, não tem mais jeito. Quando o médico diz, você não vai gerar. São cenários que nos impedem. São cenários que são contra a esperança. E a gente precisa lutar contra tudo que vem querer destruir a nossa esperança. O diagnóstico, o luto, a infertilidade, o sonho interrompido, isso não pode ser combustível para a sua desesperança. Ó, o Fábio, meu cérebro vê a realidade, mas desistir não vai acontecer. Eu luto contra... Oh, muito bem, Fábio, você falou certo. Lutar contra a realidade. É isso que Abraão fez. Foi isso que Abraão fez. Esperou contra toda esperança. Esperar contra toda esperança é lutar contra a realidade e acreditar no que Deus falou. Abraão não foi fortalecido porque viu a promessa. Não. Abraão foi fortalecido porque ele conhecia o Deus que fez a promessa. Talvez você está aí tomando remédio para dormir. Porque a sua impaciência tomou conta de você. Você não consegue desligar nem para dormir. Talvez a sua desesperança virou um sentimento amargo dentro de você. A desistência, o fracasso, as frustrações fez com que você se tornasse uma pessoa incrédula. Mas o Senhor está dizendo hoje, luta contra o cenário. Espere contra toda esperança. Ainda que você não tenha motivos para acreditar, o Senhor está dizendo, acredita mais, acredita de novo. Isso aqui é um acalento para a tua alma. É o Senhor dizendo, acredita de novo. Ah, mas já se passou há tanto tempo. E daí, acredita de novo. Foi Deus que falou? Foi Deus que falou? Se foi Deus que falou, acredita. A fé madura, ela não depende da circunstância. A fé madura não depende da circunstância. A fé madura depende do caráter de Deus. Quem te prometeu é mentiroso? Quem te prometeu é falso? Quem te prometeu? Qual é o caráter de quem te prometeu? Aí você vai ter que conhecer o Deus que você serve. Se o Deus que você serve é mentiroso, desista. Se o Deus que você serve é falso, desista. Mas se você serve ao Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, minha irmã, acredita. E em algum momento é preciso recuar e a outra não entende e fala que é falta de fé. Essa espera, ela nos coloca, nos coloca em lugares e às vezes de recuo também. Ela nos coloca em posições que a gente precisa estar para não forçar as coisas a acontecerem. Tá entendendo? Às vezes o recuar é não forçar as coisas a acontecerem. É parar e esperar o tempo de Deus. Ai, cadê minha Bíblia? Eu tenho uma Bíblia aqui que tá marcado. Acho que tá para lá. Que tá marcado o encontro
de Deus com Abraão, após ter circuncidado, Abraão está sentado. Eu não vou achar nessa Bíblia aqui não, que eu não acho nada nessa Bíblia aqui. Abraão está sentado e de repente 3 homens aparecem. E Abraão entende que é uma manifestação teofânica, que é Deus aparecendo ali. E ele corre e oferece estadia para aqueles homens. Oferece o melhor que ele tem em casa. Ele corre e manda a Sara preparar bolo. Ele corre e vai preparar a carne. E convida, almoça comigo, fica aqui comigo. Ele sabia que era Deus. Abraão não disse para Deus, depois de tanto tempo, tô aqui esperando a promessa até hoje. Não. Ele não se importou, porque a promessa ainda não havia se cumprido. Ele não se importou. Ele adorou mesmo assim. Até que Deus diz, cadê Sara? Sara tá ali na tenda. Pois é. Daqui 1 ano, Sara terá um filho. Aí Sara... A gente já tinha esquecido disso. Lá vem ele com essa mesma conversa. Gênesis 18, ó Fábio aí, ó. A gente já havia se esquecido desse negócio. Lá vem ele com essa mesma conversa, com essa mesma promessa. Porque Sara riu. Eu, não, tô rindo não, Senhor. Tô rindo não. Tô rindo não, Senhor. Não é nada não. E aí, a partir daí, a gente já começa a perceber um desfecho de virilidade em Sara, em Abraão. Uma virilidade tão preciosa, de dentro para fora, que Deus precisou, né, revigorar tudo por dentro, que Sara, com 90 anos de idade, desceu para o Egito, mas Abraão, e lá Abimeleque ficou doidinho por ela. Uma mulher de 90 anos ainda conseguindo encantar alguém. Porque o que Deus fez, a obra que Deus fez, começou de dentro para fora. O rejuvenescimento foi de dentro para fora. E Abimeleque, oxe, que mulher bonita. Não, ela tem 90 anos. Tem 90 anos, tá com cara de 30. Porque quando Deus revigorar você para cumprir o que te prometeu, a idade é o que menos importa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Romanos capítulo 4, a partir do verso 12 que nós lemos, a partir do verso 12 que nós lemos, nos ensina que a esperança cristã nunca nasceu da probabilidade, nunca nasceu das possibilidades, nunca nasceu dos cenários. Não, nunca dependeu. Dependeu de quê? Da fidelidade divina. Vai chegar um dia, eu quero achar a minha Bíblia. Deixa eu ver se tá ali. Vai chegar um dia, tá ali, peraí, rapidinho. Vai chegar um dia em que você vai estar do nada, você não está nem mais esperando, você não está mais servindo por conta da promessa, você não está mais servindo porque, não, você está só servindo, você está ali esperando no Senhor. Aí, 25 anos depois, Abraão já bem mais velho, a Bíblia diz, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia.
Tá Abraão lá sentado debaixo dos carvalhais, sol quente. Aquele dia que parece que nada vai acontecer, aquele dia que parece que é um dia qualquer. Mais um dia de espera, mais um dia de normal. Tá ele sentado debaixo dos carvalhais de Mamre e de repente ele olha, ele levanta os olhos e ele vê 3 varões em pé, de junto dele. E quando ele viu, imagina aí o sol tinindo. Abraão já 25 anos mais velho. Mas ele acreditava que se Deus falou, um dia ele ia cumprir. E o dia chegou. Chegou o dia. Valeu a pena a espera. Um dia que ele menos esperava. Ele olhou, estava 3 varões em pé, junto a ele, e vendo-os, ele correu aos pés dos 3 varões e se inclinou. Observa, ele não cobrou a promessa, ele não cobrou o que Deus prometeu, não. Ele adorou. Ele adorou. E ele disse: meu Senhor, agora eu tenho achado graça aos teus olhos. Rogo-te que não passes do teu servo. Rogo-te que fique aqui. Eu vou trazer água, eu vou lavar os seus pés. Recosta-te aqui embaixo da árvore. Eu vou trazer para o Senhor um bocado de pão. Eu vou trazer alimento para que o Senhor fique confortável. Eu quero que o Senhor fique aqui. Aí o texto diz que Abraão corre e diz: Sara, amassa pães, amassa medidas de flor para fazer bolo. Faz uns bolos aí, porque ele está aqui. E a Bíblia diz que ele correu, pegou as vacas, fez bife, fez vitela da boa e disse para o moço: vai preparar, porque ele chegou. E a Bíblia diz que ele tomou manteiga, tomou leite, tomou vitela, ele preparou o melhor que ele tinha para oferecer a Deus. E quantas das vezes nós estamos num ambiente em que Deus se manifesta e a gente não consegue recebê-lo porque a gente está tão dolorido por conta da desesperança que a gente não percebe Deus. Abraão estava velho no corpo, mas revigorado na sua fé. Já não servindo mais pela promessa, mas pela presença. E a Bíblia diz que quando ele está ali servindo aqueles 3 homens, uma representação teofânica de Deus, a Bíblia diz que eles disseram: onde está Sara, sua mulher? Ele disse: está ali na tenda. E ele disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aí Sara ouviu da porta e disse: tá doido, que filho? Que filho que eu vou ter mais, gente? Eu nem estava mais pensando nisso, nem estava mais. Vem ele tocar nesse assunto de novo. E já era, e o texto diz: e era Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. Sara já tinha acessado o costume das mulheres. O cenário ficou mais difícil ainda.
O cenário ficou pior. Mas isso não foi motivo para Deus cancelar o milagre. E a Bíblia diz assim: pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite de ter um filho em meus braços. Esse negócio vai se cumprir, eu ainda vou ver esse negócio se cumprir, gente. E o texto diz: haveria... Deixa eu ler o 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Haveria coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado. Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E é assim que eu termino essa live perguntando: haveria coisa difícil ao Senhor? Quando a sua alma estiver desesperada, desesperançada, abraça ela aqui e diga: haveria alguma coisa difícil ao Senhor, minha alma? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Nada é impossível. Continua acreditando. Lute contra o cenário. Ah, mas dessa vez acho que não, aqui agora acabou. Não fique presa ao cenário. Não olhe mais para suas limitações, mas olhe para a fidelidade de Deus. Você pode até perceber as suas limitações, que eu já disse aqui, a gente não é doido, a gente não é inerte. Mas, ao invés de focar nas limitações, foca para o autor e consumador da sua fé. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Respira fundo. Você ficou comigo até aqui? Aguenta mais um pouquinho. Respira fundo aqui, ó. Respira fundo. Pega a desesperança e joga para fora pela boca. Vamos lá? Eu lanço fora toda a desesperança. Eu lanço fora toda a pressa. Eu lanço fora toda a agonia da minha alma. Diga: Senhor, as frustrações da minha vida muitas vezes enfraquecem a minha esperança. Mas hoje eu escolho lembrar que Tu continua sendo fiel. Respira fundo aqui, ó. Respira a fidelidade de Deus e diga: Deus é fiel. Deus é fiel. Diga: fortalece minha fé, renova meu coração e ajuda-me a esperar em Ti, sem desistir. Que eu encontre descanso não nas circunstâncias, mas na certeza de que Tu cumpres Tua promessa. Em nome de Jesus. Diga à tua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Durma com essa palavra. Durma com essa sensação de esperança renovada. Não é o cenário, tira os olhos do cenário. É a fidelidade de quem te falou. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Que essa noite seja uma noite de sono reparador. E que o Senhor comece a revigorar o que precisa ser revigorado. Que o Senhor acrescente a tua esperança, a tua fé, o teu ânimo.
E que a tua alma ouça o Senhor dizendo: não desista. Lute contra todo o cenário. Eu não preciso de cenário para fazer. Eu mudo tempo e estação. Eu ponho a terra na posição que eu quero. Esse é o Deus que nós servimos. E o que eu faço enquanto eu espero, Marta? Adora ao Senhor. Espera no Senhor. Amém? Deus abençoe você, sua casa. E amanhã, às 9h da manhã, nós vamos estar aqui, Romanos capítulo 5. E o tema é a paz que nasce quando a guerra dentro de nós termina. A paz que nasce quando a guerra dentro de nós termina. A guerra acabou, mas tem gente que continua lutando. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Eu espero você aqui amanhã, às 9h da manhã, com mais um Terapia com a Palavra. Deus abençoe você. Tchau, tchau.